Retornando ao áudio e vídeo número 3, regime de legalidade extraordinária, eu falava dos princípios que marcam a utilização de um desses instrumentos, estado de defesa ou estado de sítio, né? E falei do princípio da necessidade e da temporariedade. Uma vez violado o princípio da necessidade, duas situações são geradas: o ato arbitrário e o golpe de Estado. Uma vez violado o princípio da temporariedade, surge uma outra situação, que é a ditadura. Então é muito importante e são sagrados esses princípios no estudo dessa matéria para a decretação desses estados, não é? Então, tivemos do ponto de vista histórico no Brasil, o Estado Novo, sob o governo Getúlio Vargas, também a ditadura a partir de 1964, os atos institucionais, o fechamento do Congresso, então, a cassação de políticos, portanto, a redução do espaço para o debate político, né? E situações que saem de uma situação de legalidade, de constitucionalidade. Agora, entrando mais especificamente no estado de defesa, não é? O estado de defesa, por definição, portanto, constitui uma medida excepcional decretada pelo chefe do executivo após ouvidos o Conselho de Defesa Nacional e o Conselho da República, e que terá por objetivo restaurar a legalidade e a normalidade democrática e constitucional por meio da adoção de certas medidas excepcionais, especialmente a suspensão de alguns direitos fundamentais. Ele é disciplinado no artigo 136. No artigo 136, parágrafo 1º, encontramos quais direitos fundamentais podem ser suspensos neste caso. Primeiro, o direito de reunião. Portanto, livre reunião, que é um direito fundamental assegurado, fica temporariamente suspenso no estado de defesa. Segundo, o sigilo de correspondência. É até crime a violação do sigilo de correspondência, né? Mas, numa situação emergencial, o Estado poderá proceder à quebra desse sigilo. Também o sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Eu quero lembrar que o inciso 12 do artigo 5º da Constituição Federal estabelece tais sigilos. E a comunicação telefônica sofre uma relativização mais evidente por meio da Lei 9296, né? Que pode ser quebrado normalmente, numa situação normal, para fins de instrução processual penal ou investigação criminal. Mas aqui também o sigilo telefônico de correspondência, que não é excepcionado pela Lei 9296 numa situação de normalidade, passa também a ser suspenso, né? A restrição, a exceção, a restrição à prisão só ao caso de flagrante ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente também fica relativizada. Veja bem, né? O indivíduo pode ser preso independente de flagrante e independente de ordem escrita e fundamentada por autoridade judicial competente. É o ir e vir. O próprio ir e vir fica suspenso numa situação como essa, né? Uma outra situação é a ocupação temporária de bens e serviços. E aqui eu estou pensando, este é o espírito da Constituição, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Mas até mesmo o uso de bens e serviços privados pode ocorrer. Aliás, só para abrir um parênteses, já há uma medida proposta que já chegou ao Supremo Tribunal Federal nessa crise do coronavírus, dessa pandemia, e que solicita que as estruturas hospitalares privadas sejam também utilizadas pelo setor público para dar atendimento aos mais pobres, aos mais necessitados, não é? Então isso é possível numa situação de calamidade também. Um outro ponto muito importante sobre o estado de defesa. Quanto tempo ele dura? Vocês sabem, pessoal? O estado de defesa
ele dura o máximo de 30 dias. Não é? Agora, a depender do caso, havendo fundamentação, permanência das causas que autorizam e justificam o estado de defesa, ele pode ser prorrogado por uma vez por mais 30 dias. Isso é importante, mas claro que o ato tem que ser fundamentado. Se vocês pensarem numa prorrogação pura e simples, sem fundamentação e por prazo indeterminado, aí já passamos de uma situação de legalidade extraordinária para uma situação de ilegalidade e inconstitucionalidade, ok? Dentre as principais diretrizes constitucionais do estado de defesa, primeira delas, uma vez decretado, o Poder Judiciário deverá ser imediatamente comunicado sobre eventual prisão decretada sob o estado de defesa. Se houver ilegalidade flagrante, o Poder Judiciário poderá relaxar esta prisão. Então eu disse há pouco que é possível a prisão sob estado de defesa, mesmo que não seja prisão em flagrante e mesmo que não exista ordem escrita e fundamentada emitida de autoridade judiciária competente. Esta prisão deve ser comunicada de imediato ao Poder Judiciário. Havendo ilegalidade, ele vai relaxar a prisão, né? Vai mandar soltar o indivíduo que foi preso com arbítrio. Um outro ponto importante aqui. O sujeito é preso nessa situação, imediatamente tem que se proceder ao exame de corpo de delito. Não é? Aliás, é faculdade sua, ele pode exigir isso da autoridade policial, caso ocorra. Aliás, a autoridade policial, também nesse caso, nessa hipótese, vai ter que emitir uma declaração oficial atestando fisicamente e mentalmente a sanidade do indivíduo que foi detido, não é? Então, é um atestado de sanidade física e mental e de integridade física e mental para demonstrar que o indivíduo foi preso e teve a sua integridade física e mental respeitada, não é? Agora, caso a prisão ou a detenção perdure por mais de 10 dias, somente mediante autorização do Poder Judiciário ela poderá prosseguir, ok? Então, uma prisão emergencial, numa situação como essa, em que não são observadas as garantias processuais constitucionais usuais, é preciso que após 10 dias ela seja submetida ao crivo do Poder Judiciário, ficando vedado também nessa situação a incomunicabilidade do preso, tá bom? Quer dizer, o preso ele não pode ficar incomunicável, sem comunicação com o seu advogado, com a sua família. Aliás, eu falarei depois da ordem consultiva número 8 de 87 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que vai tratar desse assunto, ok? Então, ficamos aqui neste vídeo e áudio número 3, partiremos agora para o vídeo e áudio número 4, ok? Muito obrigado.